Oi, gente, eu sou o Yuri Belchior. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu vou colocar aqui muito material para poder ajudar você na sua trajetória. Bom, hoje eu queria falar sobre um assunto específico. Eu tenho dado muito aula de inglês, né, já há alguns anos, e eu fico observando uma coisa que eu mesmo reproduzi quando eu comecei a estudar inglês no ano passado, né? Eu estudei inglês na escola, mas é aquela velha coisa de inglês na escola. Você fica vendo verbo to be do quinto ano, na minha época era quinta série, né? Na minha época, já posso falar na minha época, né? Enfim, desconsidera essa parte. Enfim, nós estudávamos o verbo to be até quase o terceiro ano. Era horrível mesmo. Ensino de inglês na escola pública, salvo algumas exceções, né? Porque mudava o professor e mudava a abordagem, mas era aquela coisa terrível. Você decorava a estrutura para poder fazer prova e, na verdade, você não estava aprendendo a língua coisíssima nenhuma. Então, acho que isso não ajuda, né? Reforçar também perfeccionismo, de falar como um nativo, essas coisas também muito mais atrapalham do que ajudam. O importante é se comunicar, é você saber ler um texto, é você saber conversar com alguém. É isso que realmente interessa quando você está aprendendo uma língua. E quando eu comecei, eu também falava assim, nossa, mas eu sou bom em tal coisa, né? A gente fala muito disso tudo, né? Eu não sou bom em matemática. Mas tudo isso que a gente está falando são linguagens. E a gente precisa treinar e se abrir para elas. Às vezes, causa um certo incômodo, principalmente língua, porque tudo, absolutamente tudo é permeado pela linguagem. A linguagem, ela é como se fosse a nossa fonte, ou melhor, o nosso elo de relação com o mundo. Então, tudo é pela linguagem. Só que, às vezes, a sua língua materna, ela tem algumas diferenças com a língua que você está tentando aprender, né? Você tem diferenças no inglês, você tem diferenças no francês. E aí, você está muito preso a sentidos, a estruturas que você aprendeu na sua língua materna. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é: esteja aberto para o outro. Senhor, esteja aberto para o outro. Que coisa mais estranha. Esteja aberto para aprender uma outra maneira de criar construções de sentido. Isso é muito mais amplo do que você pegar a língua como se ela fosse um código. Sabe aqueles códigos de programação? Né? Você aprende o código para poder dar um efeito. Isso, num primeiro momento, pode ser interessante para a língua, mas a língua é muito mais do que isso, porque ela envolve aspectos culturais também. Vou dar um exemplo para você. Quando você está estudando substantivos, por exemplo, substantivos em inglês, né, você vai estudar substantivos contáveis e incontáveis. E há substantivos que para nós são contáveis e que em inglês não são, né? E vice-versa. E você fica pensando sobre essas diferenças, né? E você fica falando, nossa, mas isso não faz sentido. Você tem que pensar que para aquela língua faz sentido. Para aquele povo é assim que eles pensam. Né? Outro exemplo também, né? Em português, quando a gente vai falar sobre fenômenos da natureza, a gente não usa sujeito, né? No inglês, eles usam sujeito. Você fala chove em português, né? Tá chovendo. Quem tá chovendo? Não tem oração sem sujeito, não é? Em inglês, não. It rains, ok? Então, chove, né? Você tem o it ali fazendo a vez de sujeito, mas não que representa necessariamente um sujeito, mas é o tipo de construção que eles têm, né? Você não tem a oração sem sujeito igual você tem em português. É a maneira como a língua inglesa concebe o mundo. Então essa é a primeira dica. Principalmente se você for estudar substantivos contáveis e incontáveis, alguns tempos verbais como perfect. Então, sempre que você estudar coisas que refletem muito mais visões de mundo, maneira de experienciar o tempo, você precisa estar aberto para aquela língua.
né? Como às vezes quando você vai ler algumas obras literárias e você precisa estar aberto para aquela obra literária. Quando eu fui ler Homero pela primeira vez, a Teogonia de Hesíodo, eu fiquei, meu Deus, o que esses caras estão falando, né? Será que eles estão imaginando que eles estão vendo deuses? Não, os deuses eram reais para eles. Essa analogia que eu estou fazendo aqui com a literatura é para te mostrar que você precisa, em primeiro lugar, estar aberto para aquela língua. Eu não quero julgar o inglês, né? Eu quero aprender o inglês. Eu quero pensar como eles pensam. Então, essa é a primeira postura que vai te ajudar muito a aprender inglês. Segunda postura, você precisa ter um objetivo. Você quer aprender inglês para quê? Você quer aprender inglês porque você vai fazer uma viagem? Você quer aprender inglês porque vai cair no Enem, no ensino médio? Você quer aprender inglês porque você quer conversar? Você quer aprender inglês porque você quer ser professor de inglês, como foi o meu caso, né? Eu tinha um objetivo lá em 2011, quando eu comecei a estudar inglês, continuo estudando inglês até hoje. Tenho excelentes pessoas que me ajudaram nessa trajetória, né? E sou muito grato a elas. Eu tinha um objetivo, que é ser professor de inglês, e eu fui buscando esse objetivo. Né? Para ser professor de inglês não basta aprender a língua, eu precisava saber como ensinar a língua. Então eu tive que, além de estudar coisas estritamente da língua, eu tive que pesquisar muito sobre o teaching, sobre como ensinar a língua inglesa para outras pessoas. Então você precisa ter o seu objetivo claro. Depois que você tem seu objetivo claro, você precisa ter um mapa para como você vai chegar nesse seu destino, né? Esse mapa pode ser várias coisas, gente. Pode ser o currículo que o professor está trabalhando com você, né? Esse currículo, aí você fala assim, mas o currículo ele é só uma parte. Sim, todo o caminho vai ser só uma parte. Você nunca vai aprender tudo da língua, tudo absolutamente 100% da língua. Isso é impossível, isso é mentira. Se alguém falou para você que você vai saber tudo de uma língua, desconfia dessa pessoa, porque é mentira. Porque mesmo quem é doutor em linguística aplicada, sabe tudo de língua inglesa, doutor em língua e literatura inglesa, não sabe tudo sobre a língua. Tem sempre um fato novo para a gente aprender sobre a língua. Mesmo nós que somos falantes de português, não sabemos tudo sobre a língua. Tem sempre algo novo para a gente aprender. Por isso que é muito importante você ter esse caminho e ter um mapa. Esse mapa ele vai definir o que e quando você vai aprender, baseado naquele seu destino, onde você quer chegar, né? Por exemplo, o professor definiu, nessa segunda etapa, né, nós vamos trabalhar com substantivo, adjetivo, pronome possessivo, nós vamos trabalhar com futuro, nós vamos trabalhar com past perfect. O que nós vamos trabalhar? Né? O professor definiu para você, você já tem o caminho que deve ser feito para chegar naquele objetivo. Mas entre você e esse objetivo, há várias coisas para você perceber nesse caminho. Né? E uma das coisas que vai te ajudar, que vai ser o instrumento, que vai ser a nossa próxima dica, é o seu material didático. Tenha um bom material didático, isso faz toda a diferença. Esse material pode ser plataforma da internet, esse material pode ser exercício que você conseguiu no site. Há excelentes sites na internet que deixam você fazer exercício gratuitamente, né, e inclusive te fornece resposta. Pode ser um livro de self-study, você tem ótimas gramáticas para poder estudar inglês. Eu posso fazer um vídeo, deixa aí para mim nos comentários se você gostaria de bons materiais para estudar inglês. Posso colocar um vídeo aqui para você falando um pouquinho sobre isso, né? Então você pode ter vários materiais e eu sempre recomendo que você não fique preso a um único material, mas que você possa olhar com outras perspectivas. Eu acho que isso tudo vai enriquecer, né? Se eu estou trabalhando com uma determinada gramática de língua inglesa, mas eu também posso ver vídeos no YouTube de bons canais de língua inglesa, que ótimo, isso vai trazer informações novas, coisas novas. Lembra que eu disse que a gente nunca vê tudo sobre um assunto?
Então você pode enriquecer, né? Ter essa diversidade do olhar. Gente, a diversidade ela é sempre muito boa, porque você vai ter um olhar muito mais amplo, né? Acho que a diversidade é sempre bom para tudo, para ciência, para estudar inglês, para estudar o que for, né? Para ter na sua empresa. Diversidade sempre vai ser o melhor caminho, né? Então, você pode ter essa diversidade de olhar através do material também, né? Isso vai enriquecer muito. A próxima dica é sobre a sua rotina. Então, você precisa ter um plano de estudos. E, gente, para estudar língua, o ideal é que você possa estudar um pouquinho todo dia. Mas eu sei que isso vai variar da rotina de cada um. Então, se aprender inglês, de repente, para o seu objetivo, for um inglês instrumental, você pode até não ver todos os dias. Se você quer falar, se você quer compreender texto, se você quer ter as 4 habilidades, né? Ler, compreender, falar, né? E você também escrever em inglês, você precisa estudar todos os dias um pouquinho. É melhor todos os dias um pouquinho do que um dia um tantão, tá? Um dia um tantão e depois você fica 4 dias na semana sem ver o inglês, e aí quando você encontra, você fica assim, nossa, mas você por aqui, você nem sabe direito, nem lembra direito o que você estava estudando, né? Então tem um plano de estudos, e nesse plano de estudos defina as atividades conforme os seus objetivos. Se você quer aprender as 4 habilidades, eu recomendo que você diversifique esse plano de estudos, mas sempre está conseguindo ver o inglês, ter um contato com o inglês todos os dias. E a última dica é para você fomentar os seus momentos de lazer, você colocar nos seus momentos de lazer a presença do inglês. Como assim? Gente, tem muito jeito legal de fazer isso. Você pode assistir séries em inglês. Ah, Yuri, mas eu tô no comecinho, eu não vou dar conta de assistir sem legenda em inglês. Assiste com a legenda em inglês. Assiste, tenta ver o que você compreende, ao menos que seja uma cena, né? E depois você volta, pega essa cena em português, só para você avaliar. Nossa, entendi isso aqui eu não entendi. Anota o que você não entendeu, né? Anota mesmo no caderno, né, gente? A gente tá muito passivo com essa coisa de ver imagens e sons e tudo na internet, ler pelo celular. Anotar, sem preguiça. Pega a caneta, pega seu caderno, anota a dúvida, anota a expression que você aprendeu, né? Porque isso tudo vai te ajudar muito a aprender inglês. Você pode também jogar videogame. Sim, jogar videogame, mas com os termos em inglês. Mas não é só passivamente ficar ali jogando e tal, imaginando as coisas, o que é o significado, o vocabulário, não. Anota o que você não está aprendendo. Anota aquela fala do personagem do jogo, né? Tem jogo que é muito cheio de história. Eu adoro jogo de história. Eu sou fã da franquia Zelda e tal. Então, você pode anotar. Isso tudo vai enriquecer muito para que você aprenda inglês. Gente, e aí? O que vocês acham? Vocês gostaram das dicas? Essas dicas vocês acham que vão ajudar vocês nesse percurso de aprender inglês? Deixa aí para mim nos comentários. Deixa também se vocês querem alguma coisa específica sobre o que eu falei aqui ou sobre inglês, porque eu posso colocar para vocês, fazer um vídeo especial atendendo a demanda de vocês. Esse canal só existe por causa de vocês. Então, o meu objetivo aqui é ajudar. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!